É o seguinte, como hoje nós vamos dar início a uma série de ministrações sobre família, me foi sugerido que a gente pregasse em família aqui. Então, não é necessariamente uma pregação, mas é um testemunho de como nós temos vivido o evangelho dentro da nossa casa. E nós queremos falar um pouco sobre isso. E aí hoje a gente vai lavar a roupa suja. Uma vez eu fiz uma pregação na outra igreja, como brigar em família. E aí eu lembrei que a gente podia repetir essa pregação aqui, né? Mas não vai ser necessariamente uma pregação, nós vamos falar um pouco sobre o nosso testemunho de como temos vivido o evangelho em família. E a gente topou o desafio, conversei em casa com a família e topamos. O tema para essa mensagem, então, que nós vamos estar trazendo hoje é o evangelho dentro de casa. Como Cristo governa a nossa família. A gente vai ter como base essa mensagem Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. E para fechar o verso 17 ele diz: E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E só para deixar muito claro, obviamente, né, não precisa nem falar, mas todo mundo sabe disso, a gente não veio aqui para bancar aquele modelo de família, ser o modelo de família perfeita. Estamos bem longe disso. Mas nós queremos compartilhar um pouco aqui do como que nós estamos vivendo do evangelho, do dia a dia da nossa família, né? Desde que Érica e eu nos conhecemos, o nosso noivado, por exemplo, a gente teve a oportunidade de estudar junto numa escola da Jocum chamada Escola de Estudos Bíblicos, que era uma escola que a gente estudava a Bíblia em um ano, mas era uma carga horária de 10 a 12 horas por dia de estudo. Então, nós lemos 5 vezes a Bíblia, pelo menos, nesses 10, 11 meses. E alguns livros a gente leu muito mais que isso. E a gente lia juntos, né? A primeira leitura de cada livro dessa escola é uma leitura em voz alta. Então, nós lemos a Bíblia inteira juntos algumas vezes. Naquele ano de 99, que foi o ano do nosso noivado, nós decidimos também não ter toques físicos e decidimos que a gente ia dedicar o nosso noivado àquele momento de conhecer as Escrituras, mas a gente também fez uma parceria de oração. Nós orávamos juntos todos os dias, pela nossa casa, pelos nossos filhos, por ministério, por outras gerações que viriam. Então, nós dedicamos aquele período em consagração a Deus. A gente decidiu que o primeiro beijo seria dado no altar. Então, eu creio que Deus nos abençoa muito por essa decisão. Eu queria dizer também que eu queria que você não comparasse a nossa família com a sua família. Essa é uma realidade nossa. Tem famílias que chegaram depois no Evangelho. O que nós queremos, nós estávamos em missões. O que nós queremos é que você não compare, mas que talvez você aprenda alguns princípios que você pode aplicar daqui para frente.
da sua família. Eu acho que isso que é o válido, tá bom? Bom, uma pergunta que eu fiz aqui: por que que o evangelho é necessário dentro de casa? Primeira pergunta: por que o evangelho é necessário dentro de casa? E qual diferença faz para a gente nascer, ou fez nascer, num lar cristão? Então, essa aqui vai começar o nosso bate-papo assim. Entendeu a pergunta? Quem vai ser o primeiro? Por que o evangelho é necessário dentro de casa? E que diferença faz nascer num lar cristão? Eu acho que. Acho não, eu tenho certeza que Deus, quando ele escolhe criar a humanidade, quando ele escolhe se revelar, ele escolhe o modelo de família, né? Então ele escolhe essa nomenclatura, pai e filho, né? Ele deixou isso bem claro e, tipo, Jesus ele é conhecido como Filho de Deus, né? E nós somos a família de Deus porque todos nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus. Então, eu acho que não é difícil que a gente mantenha essa dinâmica familiar sem se inspirar naquele que criou tudo isso, né? Quando a gente tem como base o evangelho dentro de casa, a gente consegue enfrentar os conflitos, a gente consegue passar por eles. Porque acho que o ataque que existe hoje para a família é gigantesco. E acho que todo mundo concorda aqui, né? O que se tem dito no mundo, as pautas que são pregadas, enfim, elas todas têm o objetivo de acabar com a família, né? E quando a gente vive uma vida pautada no evangelho, ou pelo menos tentando ao máximo, né, aplicar o evangelho dentro de casa, a gente consegue não só sobreviver como família, mas viver como família, né? E ter essa vida transbordante dentro de casa, né? Enfim. E pra gente fez total diferença. A resposta mais óbvia, né? Fez muita diferença, né? É isso aí. Mas acho que é principalmente nessa dinâmica de conflitos, de saber como lidar, enfim. A gente vai falar mais sobre isso, que eu sei que tem uma pergunta ali sobre, mas enfim. Da minha parte é isso. É que eu acho que o evangelho, ele transforma primeiro você, entendeu? Uma pessoa só por dentro. Você é totalmente. Você muda quando você conhece Jesus. Então você se torna uma pessoa mais paciente, você tem os frutos do espírito. E isso dentro de uma casa faz toda a diferença, entendeu? Pra você não matar o outro, você precisa desse fruto do espírito dentro de você. Que só o evangelho traz individualmente. Então é algo que é do micro pro macro, né? Que diferença faz nascer num lar cristão? Bom, eu venho de um lar que não é cristão. O meu lar era muito disfuncional. Eu vim de um lar doente, de uma família doente, né? Com violência, com alcoolismo, com infidelidades. E eu pude criar, nós conseguimos criar os nossos filhos dentro dos princípios do Evangelho. E a paz e a graça que a gente tem dentro da nossa casa hoje, ela é fruto disso, né? Do Evangelho quando ele entra numa casa. Bom, eu separei também 3 pontos e assuntos. Eu sou presbiteriano, né, gente? Presbiteriano pega em 3 pontos. Então, para ficar mais didático. Mas um dos princípios que eu coloquei aqui, que nós colocamos juntos, é que a nossa família aprendeu que precisa depender de Deus, que precisa de Deus todos os dias. Esse foi o primeiro princípio, né? Paulo fala em Colossenses 3:12 aqui para a gente andar revestidos de Deus. E a nossa família entendeu que nós precisamos de Deus, que a gente depende de Deus todos os dias, né? Uma família não se sustenta somente por afinidade, mas ela se sustenta pela dependência de Deus também no dia a dia. E a gente aprendeu ao longo desses anos, nós desenvolvemos a prática de orar juntos em família. Nós oramos juntos dentro da nossa casa, nós oramos uns pelos outros, nós oramos quando alguém tem uma necessidade, quando alguém não está bem, quando alguém precisa de direção,
Nós temos quando a gente passou batalhas espirituais terríveis, nós fizemos escalas de jejum dentro de casa, cada um jejuava num período, ou por gratidão também. Então, nós aprendemos a depender de Deus como família durante esses anos, tá? E eu queria também, não sei, Levi e Ruth vão ter que falar mais aqui hoje, né? Mas como que começou a prática de oração em família, né? E que momentos vocês entendem que a oração sustentou a nossa casa? Eu lembro que a gente fazia os cultos da família em casa. Não sei se era sábado, geralmente. Sábado de noite. Aí a gente fazia alguma coisa gostosa para comer, assim, fazia um lanche legal, assim. Mas eu lembro que. Isso que eu acho interessante, eu lembro. Acho que eu lembro mais de estar junto, sabe? Claro, né? Obviamente, né? Muito do que eu sei hoje sobre a Bíblia e tal, vem dessa época e tudo mais, mas enfim. Eu acho que o que mais marcou foi esse momento em família mesmo, sabe? De estar junto, de ver que meus pais estavam ali, que eles estavam preocupados em nos ensinar e, tipo, ter aquele tempo com a gente, sabe? Enfim, foi muito legal ter vocês presentes, assim, né? Enfim. E ali a gente tinha algumas dinâmicas, tipo, de palavra, de oração. E o momento que a oração sustentou nossa casa, foi uma casa que a gente morou por um tempo, em que aconteceram muitas coisas, assim, nessa época. Muitas coisas mesmo, assim. A Ruth teve uns sonhos bizarros, assim. E foi um momento muito difícil para nossa família. Acho que principalmente por causa da Ruth, que ela passou por um momento difícil, né? De muito choro e tal, enfim. É que eu tô tentando falar sem abrir muito, mas abrindo e, enfim. Enfim. Mas eu sei que nesse período foi um período difícil de muita oração, né? No ano que eu fui ordenado, em 2017, foi um ano que a gente teve intensas batalhas espirituais. A gente nunca teve tanta batalha na nossa casa que nem aquela época. Foi de ter visões mesmo de dentro de casa, foi de algumas doenças, enfermidades. A Ruth teve um episódio de 4, 5 meses em que ela ficou muito oprimida dentro de casa, né? Então vou deixar ela contar se ela quiser. E foi um ano de intensas batalhas aquele ano. Não só em relação a essa questão de oração, né? A gente tinha o costume de ter um caderno de oração e a gente sempre colocava ali os motivos, né, que a gente tinha e ia orando. Isso foi uma coisa que o Levi aprendeu muito e ele, mesmo pequeno, ele escrevia os motivos dele, às vezes um brinquedo que ele queria ganhar. E ele teve experiências de ver Deus fazendo milagre, né? E eu lembro também dessa questão da oração que eu fazia um discipulado com eles, né? Eu fazia teatro, eles tinham, né? Eu vejo pelos vídeos, mas ensinava várias coisas, cantava, a artes em pessoa aqui, né? Era teatro, dança, música, mas era o evangelho muito presente, né? E essa questão da oração foi uma coisa que eles viveram experiência própria, né? Pois é, a gente sempre teve o hábito de discipular, aham. Sempre tivemos o hábito de fazer, nós discipulamos os nossos filhos, né? A gente tinha uma lista de oração em casa, um caderno de oração. Eu me lembro uma vez que o Levi colocou uma pista da Hot Wheels que ele queria quando ele era pequeno. Bem específica a pista que ele queria lá. E eu falei para a Érica, nós não vamos comprar essa pista. Não era cara a pista, sabe? Ah, eu falei para a Érica, nós não vamos comprar essa pista. Nós queremos que o Levi tenha uma experiência com Deus. E daí, no dia do aniversário dele, o nosso outro pastor apareceu em casa com exatamente essa mesma pista da Hot Wheels que ele estava orando e montou com ele na sala, brincou um pouco. E aí eu mostrei para o pastor Reinaldo também a, a lista de oração com o pedido do Levi, com exatamente aquela mesma pista que estava lá, até o número da pista. Então, ele teve experiências bem específicas com Deus nesse momento, através de discipulado, caderno de oração.
Não, mas essa dinâmica, essa prática de anotar os pedidos foi uma coisa que ficou muito forte que eu faço até hoje. E, gente, é bizarro, porque Deus responde mesmo, tá? É muito bizarro, assim, tipo, eu e a Alice, a gente tá nesse período de noivado agora, e a gente tem anotado muita coisa, né? A gente tem pedido várias coisas assim, e Deus, parece que ele tá vindo um checklist, assim, sabe? Tipo, a gente só tá marcando tudo que a gente colocou, e é bizarro, gente, é sério, tipo, e Deus, ele responde oração. Tipo, isso é, assim, é uma certeza que eu tenho pra minha vida, que, tipo, Deus responde oração. Tipo, o que você falar pra ele, o que você pedir, tipo assim, ele tá ouvindo, sabe? Obviamente, né, tem alguns casos bíblicos em que a tua conduta pode impedir que as tuas orações cheguem a Deus, né? Enfim, vai muito do pedido que a gente faz também. Mas é algo que eu sempre me pego pensando até hoje, assim, como Deus respondeu uns pedidos meio fúteis, né? Tipo, os meus pedidos quando eu era menor era tipo, eu queria um videogame, eu queria uma pista, eu queria uma bola de futebol. Daí, enfim. E Deus respondeu todos esses, sabe? Tipo, teve um videogame também que eu lembro de ter colocado, era um Nintendo Wii. E aí eu lembro que eu ganhei depois também esse videogame, enfim. Então, tipo, tem momentos em que eu até me pego na dúvida, assim, se, caramba, será que Deus vai responder isso? Tipo, imediatamente eu lembro dessas experiências do passado e, tipo, Deus vai responder. Deus vai responder. E até hoje ele responde, eu sei que ele vai continuar respondendo, sabe? Enfim, foi algo que ficou bem marcado pra mim. Então, pessoal, uma coisa que nós queremos falar da nossa prática aqui é que famílias precisam orar juntas, tá? Várias coisas que o Levi anotava, a Ruth, nós não comprávamos, porque a gente queria ver eles terem experiências com Deus, vindo de outros lugares. Então, uma das coisas que a gente precisa falar aqui, que é muito básico, é que nós precisamos orar em família, precisamos orar como casais, precisamos orar pais e filhos, precisamos orar pelas necessidades uns dos outros, quando não estamos bem, pelos nossos alvos, por direção. Nós precisamos ter o hábito de orar juntos, precisa ser uma prática da família de orar juntos, né? Talvez a dinâmica da tua família não permita orar todos os dias juntos, mas estipule períodos em que vocês vão orar e vão colocar os seus pedidos, os seus motivos de gratidão diante de Deus, né? Por exemplo, o casamento do Levi e Ruth. Desde que estavam no ventre, nós já orávamos por isso. Já orávamos e eu tenho as minhas listas de oração, minhas fichas de oração. Eu tenho lá, eu encontrei esses dias orando pelo parto do Levi, né? Orando pelo parto da Ruth, depois orando pela vida deles, pelo cônjuge deles, desde que nasceram. Essa é uma prática nossa de orar por eles, abençoando a vida deles. Várias vezes eu e Érica colocava as mãos sobre eles, abençoando a vida deles também, né? Então, essa é uma prática que precisa estar dentro da nossa casa. E eu acho que isso é uma coisa que nos protege. Uma outra questão que nós vamos mencionar aqui agora é que a gente aprende a depender de Deus em oração também, mas isso não elimina conflitos dentro de casa, tá? E aí eu quero falar um pouco sobre como que nós trabalhamos sempre os conflitos dentro da nossa casa, tá? O Evangelho nos ensina também a lidar com os conflitos, tá? E o que Paulo fala aqui em Colossenses 3,13, para a gente se perdoar mutuamente. E ele fala depois, assim como Cristo perdoou vocês. Então, o perdão ele tem que ser uma prática constante dentro da nossa casa para que a gente possa resolver conflitos. E conflitos dentro de um lar não são o sinal de um fracasso de uma família, né? Mas de oportunidade de crescimento. Então, os conflitos, eles fazem parte. Nós temos 4 pessoas aqui que são bem diferentes umas das outras. E se vocês perguntarem se tem briga lá em casa, tem, e várias, tá? Mas a gente quer falar um pouco sobre como que nós resolvemos os nossos conflitos, como que a família resolve as tensões.
É, acho que o perdão, né? Igual você falou, a gente sempre foi. A gente cresceu com essa cultura do perdão. É algo muito natural pra gente. Então, se eu erro, é algo que eu não consigo não pedir perdão dentro da minha família. Como a Ruth falou, o perdão lá em casa ele virou uma cultura. Porque não, gente, tá difícil esse microfone aqui. Uma cultura, por exemplo, quando você fala de uma cultura brasileira de receptividade, de acolhida, é algo natural do brasileiro que ele não se esforça para fazer isso. Então, a maioria dos lugares do Brasil você vai ser bem recebido, você vai. Talvez Curitiba é um pouco mais difícil, mas eu acho que o curitibano também tem seus momentos. E é uma cultura do brasileiro, ou seja, a gente não precisa ficar relembrando isso, a gente não precisa ficar, enfim, falando o tempo todo sobre isso. E lá em casa, o perdão ele virou de fato uma cultura, porque é algo que nos incomoda até mesmo fora de casa. Então, se eu erro com alguém que não é da minha família, eu vou ficar, aquilo vai ficar martelando na minha cabeça, e, cara, eu preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar. E é algo que eu vou levar para minha casa também, quando eu casar, que é essa cultura de perdão. Então, é um perdão fácil e rápido, né? Acho que virou isso, né? E, assim, eu pelo menos quando eu erro, depois que baixa assim, eu falo, putz, errei. Aí eu já tento resolver na hora ali. Aí eu acho engraçado que lá em casa cada um lida um pouquinho diferente com o perdão também. O meu pai, ele é tipo assim, em 2 segundos ele já esqueceu, já perdoou, e é isso. Você vai falar com ele, não, perdoado, tá tranquilo. Aí eu vou falar com a minha mãe, ela fala, me dá um tempinho, me dá um tempinho. Mas depois desse tempinho ela perdoa. Então, é de cada um, né? Enfim. Eu lembrei. É que é algo muito comum dentro das famílias e das relações, quando você magoa alguém ou você é magoado, você, sei lá, fica meio chateado e espera passar só e volta como se nada tivesse acontecido. Tipo, fui grossa com o Levi e daí daqui a pouco eu chego e falo, sei lá, ou pra recompensar, tipo, pra compensar o que eu fiz, sabe? Ah, toma chocolate, não sei o quê. Ou a gente só volta. É algo muito comum. Tanto que até eu tenho uma amiga. Eu estudava com ela, às vezes a gente tinha uns assim, aí ela. Umas intrigas assim, sabe? E ela. E aí ela ficava assim chateada e daí não, ela só voltava. Eu falava, não, vamos conversar, vamos resolver isso. Sabe? Me fala o que que aconteceu, o que que eu fiz que te magoou, porque se eu vou pedir perdão, né? Caso eu não esteja vendo algo. É algo que você leva para suas outras relações também, porque é muito comum e aí isso só vai alimentando ali um rancor, uma mágoa dentro de você. Pois é, nós aprendemos a não jogar nada para debaixo do tapete. Nós tratamos com tudo. A gente sempre volta para pedir perdão. Nós sempre voltamos. Qualquer um, com qualquer um lá dentro de casa, né? Eu e a Ruth, a gente briga, as brigas mais ácidas é eu e a Ruth, né? Mas daqui a pouco a gente já está conversando e já. Não, é que eu ia comentar disso, que eu acho muito engraçado, que a Ruth é o meu pai impresso, assim, sabe? Só que mulher, tipo, e eu sou a minha mãe, assim, é bizarro, assim, tipo, várias coisas assim. E a pergunta, né, eu sou mais fácil de pedir perdão do que perdoar. Eu sou mais fácil de pedir perdão. Eu sempre tenho que pedir mais perdão que perdoar. Gente, vocês não têm noção do toda vez que a gente ensaia, eu tenho que pedir perdão depois do ensaio, porque eu sempre sou grossa ou critico, você tá errado, você tá fazendo errado. Caras. Às vezes eu só faço uns caras assim, uns caras feios, mas eu preciso sempre pedir mais perdão. Bom, eu também sou o que apronto mais, né? Então a minha dificuldade é de pedir perdão também, mas eu aprendi a vencer esse orgulho, né? Então eu sempre peço perdão.
A minha dificuldade maior é de perdoar. Então, né? Eu preciso processar, eu preciso pedir graça para Deus e tal, mas eu perdoo. Eu sempre perdoo também. Érica e Levi, a gente já aprendeu como é que eles funcionam, então a gente espera um tempo, né? Que na hora não vai adiantar. Então a gente espera um tempo eles processarem para chegar, conversar e pedir perdão. Então cada um tem o seu tempo. Você pode chegar ali na Ruth 5 minutos depois que está resolvido, assim. Na verdade, sim, às vezes ele faz a coisa errada lá, machuca e vem assim, como se nada tivesse acontecido. Eu, não, peraí, né? Não é bem assim, né? Então tem que. Lembra o que você fez? Aí, às vezes nem lembra, né? Então, assim, que nem lembra, aí a gente tem que lembrar. Pois é, tem coisas que a gente faz que a gente nem lembra ou nem sabe que machucou o outro, né? Há palavras que a gente diz que a gente nem sabe que machucou, mas de qualquer forma, quem vai primeiro? É que uma coisa que a gente aprendeu também é muita liberdade, assim. Como essa cultura é algo muito forte, se o Levi me magoou e às vezes ele não viu, eu tenho liberdade de chegar pra ele e falar, entendeu? Tipo, "Ô, eu fiquei chateado com o que você fez." E saber que ele vai ter essa sensibilidade de tipo, nossa, desculpa, Ruth, me perdoa, sabe? É legal essa liberdade, assim, que a gente tem de conversar. Nossa, eu não gostei do que você fez. É isso que a Ruth falou, assim, a gente dá nomes, né? Ó, aquele dia que você me bateu, aquele dia que você me chutou, aquele dia que você quebrou. Não, aquele dia que você falou assim, que você foi grosso, né? Não, gente, ninguém bate ninguém na casa, não. Pois é, uma coisa que nós aprendemos é não jogar nada debaixo do tapete. A gente sempre lida com tudo. Eles sempre tiveram muito liberdade lá em casa para se expressar, para ser quem eles são, para falar o que estão pensando. Sempre houve essa liberdade de se expor, de se abrir, para ser acolhidos também, né? E uma coisa que a gente aprendeu é que a gente nunca joga o passado de volta para o outro. Nós não jogamos o passado, pecados de antes, erros que a pessoa cometeu antes. A gente nunca joga isso de volta para a pessoa, né? Morreu lá atrás, junto com o perdão. E em alguns casos, quando a crise é mais forte, a gente sempre lembra lá em casa que perdão termina coração também. A gente ora juntos porque o nosso pecado não foi só contra a pessoa da família, foi contra Deus, né? Nós pecamos contra Deus e nós oramos juntos pedindo perdão a Deus quando a coisa é mais séria também. Então é assim que a gente lida com conflitos, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Tranquilo? O terceiro assunto aqui, gente, é o amor pela igreja, que a gente sempre teve como família também, né? Nós sempre fomos comprometidos com a igreja, eu e Erika éramos missionários, e Levi e Ruth cresceram dentro desse ambiente de igreja, vendo as tensões de dentro da igreja também, porque o ambiente da igreja é um ambiente de tensões também, de conflitos de relacionamentos. Muitos conflitos aconteceram nesse tempo, mas nós nós conseguimos imprimir como família, nós temos essa marca, que é a marca do amor pela igreja. A gente entende que a igreja não é perfeita, nunca vai ser. A gente entende que temos que lidar com pessoas difíceis dentro da igreja, outras nem tanto, mas a gente nunca deixou de amar a igreja por causa disso. E mesmo quando a gente ouve pela mídia muitos ataques a pastores, muitos ataques à igreja de Jesus, a gente não acolhe isso no coração. Porque quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é uma igreja com muitos problemas. Mas Paulo vai dizer aos santos que estão em Corinto, né? A igreja é santa, né? E é parte do corpo de Cristo. Então, Levi e Ruth cresceram nesse ambiente de igreja e descobriram seus dons, o chamado e também o próprio amor pela comunidade, e nunca cresceram assim com essa utopia de que a igreja tem que ser um lugar perfeito, de que não pode ter problema, que não pode ter conflito. Eles não têm essa utopia, digamos assim, no coração, né? Nessa questão, eu acho que para mim, se hoje eu amo a igreja, primeiro é porque eu amo a Cristo, porque
a igreja, ela é o corpo é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. E como foi difícil nesses anos todos desenvolver esse amor pela igreja. Porque, primeiro, né, pelo menos para mim, assim, foi um processo que cada ano eu aprendi um pouquinho mais, mas principalmente por a gente ser filho de pastor, então a gente, pô, tem que estar todo domingo na igreja. E aí, principalmente quando você é criança, que você não quer, você quer dormir. Aí, putz, às vezes tem 2 cultos, aí você fala, meu Deus do céu, aí ouvir a palavra de novo, a mesma coisa, as mesmas músicas. E aí, enfim, é algo mais simples, assim, né? Mas até coisas mais difíceis, mais complexas, que é a gente saber lidar com a fala dos irmãos, que muitas vezes já aconteceu lá atrás, e isso foi uma coisa legal, porque nossos pais sempre nos privaram disso. Então, dessa cobrança, sabe? Tipo, não, você não é o filho do pastor, você não tem que ficar fingindo uma imagem ali de quem você é, sabe? Não, você é o Levi, sabe? E você é humano, enfim. E aí você tinha, enfim, isso é um pouco da minha personalidade, né? De, tipo, querer agradar as pessoas, enfim. Eu acho que várias coisas foram complicadas nesse processo, sabe? E nesse processo todo tipo, não foi de uma hora para outra assim que a gente, uau, caramba, como eu amo a igreja. Pelo menos para mim foi um processo demorado, sabe? Hoje eu consigo dizer com certeza, com segurança de que eu amo a igreja de Cristo e como é bom estar com os nossos irmãos, como é bom estar com gente que ama a Deus, sabe? Hoje eu consigo dizer isso com segurança e certeza. Mas nem sempre foi assim, não foi um estalar de dedos, né? Foi construído. Gente, basicamente o Levi copiou o que. Isso eu que falei ontem, tá? No almoço de família, eu falei assim, é por isso e por isso. Aí agora esse safado chegou aqui e falou isso. É, pilantra. Nem me deu os créditos. Quê? Mas é porque é verdade. A gente foi ensinado antes de amar a igreja, assim, a amar Jesus. E quando você ama Jesus, isso te leva a amar o seu irmão, isso te leva a amar a igreja de Cristo, mesmo com tantos problemas que existem. Você aprende a amar o que Cristo ama também. Não tem como você amar Cristo e não amar o que ele ama, entendeu? Por isso que é incoerente quem não, quem diz que, eu tô com Deus, mas não gosto de igreja, não sei o quê. Tem muito problema mesmo, mas é a noiva dele. Ele ama a igreja. Eu vou fazer o quê? Eu preciso amar também. E é um amor que nasce naturalmente. E acho que foi isso. A gente foi ensinado com a Bíblia, com o culto. E isso vai. Tem uma hora que o seu amor por Cristo deixa de ser o amor dos seus pais. Não é mais a fé que os meus pais têm, mas agora sou eu que criei, sou eu que amo a ele. Então, mesmo que eles deixem, eu não vou deixar. E acho que isso que faz a diferença. Uma coisa que é o seguinte, gente, a igreja, ela é a família de Deus, tá? A igreja é a família. E nós praticamos dentro da igreja, nós precisamos praticar dentro da igreja os princípios que a gente vive dentro de casa. Resolver conflitos. A gente tem que aprender a resolver conflitos dentro da igreja. Quando o irmão pisa no meu calo, quando eu piso no calo do irmão, quando uma injustiça acontece aqui dentro, a gente age que nem age dentro de casa. A gente vai na pessoa, procura, tenta resolver, pede perdão, tenta saber o que aconteceu. Então nós trazemos para a igreja os princípios que a gente vive dentro de casa. Os princípios de orar juntos, o princípio de caminhar juntos, o princípio de resolver conflitos, o princípio de amar uns aos outros, né? O amor pela igreja, assim como Cristo ama. Então, não tem como, né? Como a Ruth falou, amar Jesus e não amar a noiva de Cristo. Agora, esse ambiente não é perfeito, nunca vai ser perfeito. Pode ser que a gente sofra injustiça, pode ser que em determinados momentos a gente não se sinta acolhido como deveria, mas é a igreja, e aqui dentro os conflitos vão acontecer. Mas a Bíblia nos ensina também a viver com maturidade. E a gente vai, resolve, né?
Então, acho estranho quando alguns membros se sentem ofendidos e só avisam no WhatsApp lá, não tô indo, não vou mais. Entendeu? Porque não aprendeu a resolver conflitos. Porque não aprendeu a dialogar, não aprendeu a conversar, não aprendeu a dizer eu te perdoo em nome de Jesus, né? Então, esses princípios precisam ser vividos na vida da igreja também. Quer falar alguma coisa, Érica? É uma coisa também que acontece lá em casa, assim, a gente abre o coração. Porque às vezes em casa você está lá com a luta, uma situação e você não abre para a família, né? E quando a gente abre, assim, já teve várias vezes o Levi aí na mesa chorou, a Ruth, ou de situações que às vezes está passando na vida, na escola, no trabalho, e é uma oportunidade para a gente orar, né? E aquilo traz alívio para o membro da família, né? E a igreja também precisa aprender isso, né? Porque se a gente vive como família, aí a gente vai, olha, eu estou passando mal, assim, eu estou precisando de ajuda, de socorro, né? Então, às vezes, a gente esquece disso. Estamos terminando, tá bom? E acho que eu queria falar sobre como a gente precisa uns dos outros também. Pensando nessa dinâmica de família, como eu precisei do meu pai, como eu precisei da minha mãe, como eu precisei da Ruth, em vários momentos. E como eu tenho a certeza de que eu posso contar com eles se eu pedir, se eu gritar, eu tenho essa certeza. Né, como meu pai falou, trazer essa dinâmica para dentro da igreja. Eu preciso de cada um de vocês. Porque foi isso que Cristo deixou. Nós, juntos da videira, nós somos um só em Cristo Jesus. Claro, aquele que nós precisamos mais é Jesus Cristo. Mas nós precisamos do corpo também. Porque, me diz, você já viu um corpo que é uma cabeça e uma perna só? Uma cabeça e um braço andando só? Cada um de nós exerce um papel dentro do corpo de Cristo. E é realmente como um corpo mesmo. Ontem nós estávamos na conferência de missões, os jovens, e foi falado sobre isso. Sobre como cada irmão dentro da igreja tem um papel que só pode ser feito por ele. Então, eu posso ser um braço, a Alice pode ser uma perna, ou eu posso ser, sei lá, um mindinho do pé. E aí foi até usado uma analogia legal que... Sabe o que acontece quando você não tem o mindinho do pé? O corpo fica sem equilíbrio. Então, mesmo aquela partezinha que você acha que pode ser inútil, ela tem valor, ela tem uma utilidade. E assim somos nós. Nós precisamos uns dos outros, porque por mais que eu consiga, sei lá, eu sou uma mão, eu consiga segurar as coisas, eu consiga pegar, eu preciso das pernas para me movimentar, para me levar para algum lugar. Entende? Nós, como corpo, nós precisamos uns dos outros, assim como dentro da família nós precisamos uns dos outros. E a gente tem que ter essa certeza de não só se eu pedir ajuda para alguém, eu vou receber essa ajuda, mas é a certeza de que se alguém pedir ajuda para mim, eu vou ajudar e eu vou estar disposto. Se alguém chegar para mim pedindo ajuda, se alguém chegar para mim querendo compartilhar alguma coisa, perdido, e pedir ajuda para mim, eu preciso estar disposto a ajudar, porque aquela pessoa é meu irmão, aquela pessoa ali, ela é imagem e semelhança de Deus e ela é filha de Deus também. E é meu irmão na fé. Então, eu preciso estar disposto a ajudar aqueles que creem em Jesus Cristo também. E estar disponível para isso, né? Amém, queridos. Nós estamos chegando ao final desse testemunho e na verdade, reconhecendo a graça de Deus na nossa casa, a graça de Deus em muitos momentos, né? E a gente sabe que, como pastor, eu já ouço muitas pessoas que me procuram para conversar, e as maiores feridas que as pessoas carregam, elas vêm de dentro de casa. As maiores feridas que as pessoas carregam não vêm do ambiente de trabalho, não vêm
mas vem de dentro de casa, de abandono, de falta de perdão, de falta de princípios de resolução de conflitos. Então, se a gente conseguir trabalhar alguns princípios que são do Evangelho dentro da nossa família, aquilo que eu li no começo sobre temor a Deus, né? Aquele que teme a Deus, ele vai ser abençoado pelo Senhor. Amém, queridos? Eu queria saber, alguém tem alguma pergunta aí? Ficou curioso sobre alguma coisa no momento em que a gente falou alguma coisa? Diga aí, seu Rubens. Aham. É assim, dependendo da atenção da tensão que ocorre, o período de processamento e de perdão é maior. Então, eu aprendi a esperar. Eu saio, vou para academia, vou fazer as minhas coisas, entendeu? Eu não espero que ela reaja na hora do mesmo jeito que eu, mas eu aprendi a esperar já. Então eu faço as minhas coisas, depois eu sei que a gente resolve. Mas eu aprendi a lidar com isso. É sofrido também para quem espera, porque assim, você tem que orar e tal, e pedir, Senhor, trabalha no meu coração, me ajuda a perdoar. E você sente também que depois que você libera, é como se estivesse carregando um peso, né? Quando você libera, aí você fica em paz. Então, a partir do momento que você libera, mas assim, é sofrido para quem também não consegue perdoar, porque fica naquela, né? Orando e pedindo graça a Deus. Assim, eu sei que ela vai perdoar, porque ela tem que perdoar, porque a Bíblia manda perdoar, entendeu? Então, ela não tem escolha. Agora, eu só espero o tempo certo, entendeu? Então é aí que entra a questão de Cristo, sabe, do Evangelho, porque muitas situações a gente precisa da graça de Deus para perdoar. Eu vejo até que o perdão é sobrenatural, assim, que você precisa, Senhor, vive em mim, que eu morra, né? Então, assim, em casa, o Levi falou da questão do suporte, a gente ser suporte um para o outro, e às vezes você vai ter que morrer, e o seu eu vai ter que morrer, né, o seu orgulho, e você vai ter que, né, por causa de Cristo, vai ter que perdoar mesmo. Quer falar alguma coisa? Achei que a Ruth queria falar. Quer falar, Levi? Te falar assim, que seria essa família sem Jesus? Não fala isso pra mim. A Ruth falou, a gente falou lá em casa, o que seria da nossa família se Jesus não tivesse nela? É tipo, imagina. Aí eu imagino que o meu pai, Nish, Ela ia estar presa. eu acho. Acho que ele ia bater. Eu acho que você ia bater na gente. A minha mãe ia ser uma pessoa muito cheia de mágoa, assim. Nossa, assim. E o Levi, eu acho que o Levi ia ser meio gótico, assim, depressivo. Sabe? Meio emo. Eu acho que ia gostar de fumar. E dentre outras coisas, eu acho que eu ia gostar de uma festa, assim, uma farra, sabe? Deixa eles falar. Tá, eu só vou falar uma coisa antes. Uma coisa que eu sempre acostumei foi o seguinte: se mentir, vai ter disciplina. Se chegar e falar a verdade, daí não vai ter disciplina. Então sempre foi muito mais fácil para eles chegar e contar a verdade. Mas tem outras coisas aqui. Posso falar? Eu lembro que pra mim tinha a cadeira do pensamento, que era de acordo com a minha idade. Então, se eu tinha 5 anos, eu tinha que fazer alguma coisa errada, tinha que ficar 5 minutos pensando. Só que isso pra mim, relatos dizem que eu falava que preferia que me batessem. Tipo, eu prefiro que me batam do que ficar pensando. E eu lembro que eu ficava. E ele falava assim: ó, quando você fizer 6 anos, você vai pensar 6 minutos. E eu, tipo, não, isso vai ser, isso é horrível, eu tenho que parar de pecar hoje. Porque pra mim era tenebroso a ideia de ficar pensando. E isso realmente ajudava. Isso realmente ajudava a gente a. Eu, né? Não. É, pode parecer meio contraintuitivo, mas quem me batia mais era minha mãe. Não, mas isso era engraçado. É clássico, né? Assim, era uma pontaria inacreditável, assim. Era um negócio assim, ela tinha um domínio do lançamento chinelar. Ela usava curvatura para fazer assim, e ela tinha a técnica do movimento, entendeu? Exato, o chinelo pegava assim, fazia uma curva, voltava e
Plau! É, e voltava pra mão dela ainda, tipo Thor, assim. Não, brincadeira essa parte, mas. É... Só que sim. Não, mas é. Ela. Claro, né? Teve essas situações, mas não é algo que ficou. Que eu fiquei traumatizado com isso, enfim, né? Mas eu lembro de uma vez em que aquilo me ensinou muito, muito mesmo. Que foi uma varada só que meu pai me deu. Tipo, eu acho que eu tinha uns 10 anos por aí. E aí eu lembro que eu tinha respondido a minha mãe, né, nos meus altos dos meus 10 anos, com meus 1,40 de altura, né? Lá de baixo, na minha cabeça, eu estava completamente certo e a minha mãe, ela estava maluca, né? E aí eu falei, eu não vou pedir perdão porque eu estou certo. E aí, enfim, eu respondi ela e tal. E aí, só que nisso, e aí quando eu falei, tipo, cara, não vou pedir perdão, não vou, eu tô certo. Aí meu pai ficou bem bravo. Aí ele só falou assim, ó, pegou a vara, entra no quarto, assim. Aí eu só entrei, aí eu falei, não, pai, não, 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 não. Aí ele falou, vira. Aí eu virei. Aí ele só deu uma varada. E aí, mas isso ficou vívido na minha memória, assim, ficou. E era o chicote. E aí, mas como isso me ensinou depois, né? Como isso ficou gravado e, tipo, é muito. Me deu noção da seriedade daquilo que eu fiz. E que aquilo que eu tinha feito precisava de uma correção séria. Exato, porque, tipo assim, não podia ficar sem uma consequência, sabe? Porque o que eu fiz foi grave. Enfim, e eu lembro como isso me ensinou. A Ruth eu nunca bati nela porque ela sempre fugia, se trancava no quarto. Mas uma vez só que eu queria dar uma voadora na porta para entrar, que eu fiquei com muita raiva. Não fiz porque a casa era de imobiliária, eu ia ter que pagar outra porta. Eu pensei nas consequências, eu vou ter que pagar outra porta para imobiliária. Porque eu queria dar uma voadeira na porta. Mas foi a única vez também que eu lembro assim. Teve uma vez que eu fiquei trancada no escritório dele, tipo, umas 2 horas, sem fazer nada, não tinha nada pra fazer. Mas é que eu tinha desrespeitado ele. Aí, aquele dia sem me bater. Aquele dia ele começou a correr atrás de mim. Aí eu falei, ih, rapaz. Aí eu entrei no escritório, tranquei a porta e falei assim, daqui eu só saio quando estiver muito seguro. Aí, tipo, eu fiquei umas 2 horas lá. Aí, aí eu saí e ele já não queria mais me bater, mas aquele dia quase que. Ela usava, por exemplo, a questão da espiritualidade para corrigir, porque assim, você usar Deus, a palavra Deus sagrada para corrigir, deve gerar um problema, né? Gerar uma culpa nas crianças. Assim. Não, não, assim. É? Não, o que a gente. Não, não, às vezes quando, por exemplo, quando era pecado, a gente sempre conversou com ele sobre pecado, sobre o sentido, né? Mas a gente nunca usou Deus para bater em ninguém, assim, né? O nome de Deus, né? Para bater. Sempre foi uma coisa humana, né? Então, assim, nunca espiritualizamos a correção, assim, né? Isso é uma coisa que é bem importante, que eu lembrei. Que vocês sempre conversavam com a gente e explicavam o que estava errado. E tipo assim, ó, eu tô te corrigindo por causa disso, disso e disso. Porque você fez isso, isso e isso. E aí a tua consequência vai ser isso, isso e isso. Então, tipo, nunca era gratuito, assim. Eu sabia por que que eu tava apanhando, sabe? Apanhando não, né? Mas eu sabia por que que eu tava sendo corrigido. Porque aquilo sempre ficou bem claro. Tipo assim, ó, você errou, você fez isso, tá errado por causa disso, porque a Bíblia diz isso e tananã, tananã, tananã. Enfim. Beleza, pessoal, só para terminar, a gente sempre controlou as palavras dentro de casa, nós nunca ofendemos eles. Nós sempre tratamos com o problema e com o pecado, mas a gente nunca amaldiçoou eles de qualquer forma, assim, seu isso, seu aquilo. Sempre foi o comportamento que a gente corrigiu. E a gente nunca falou nada para feri-los nesse sentido. Pessoal, nós estamos terminando já, tá? Vamos agora para o momento da ceia. Obrigado, família querida.